Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Comecei esta série de classes como um resumo do Tattva Bodha. E alguns de vocês podem ter consultado o livro-texto do Tattva Bodha e podem ter descoberto que todos esses tópicos que discuti até agora não estão no Tattva Bodha. Comecei com um resumo do Tattva Bodha e todos os tópicos que discuti até agora não estão lá. E você pode estar se perguntando por quê? O livro Tattva Bodha assume que um estudante do Tattva Bodha conhece os tópicos que já discuti. Todos eles são tidos como garantidos neste livro em particular. Na verdade, eles estão implicitamente contidos no Tattva Bodha. Eles não são explícitos, mas estão ali. E por isso eu pensei em dar uma ideia desses tópicos que discuti até agora. Mas agora que você está familiarizado com esses tópicos, eu proponho entrar no resumo do Tattva Bodha propriamente dito. E Tattva Bodha é um livro que se concentra principalmente na disciplina espiritual do Jnana Yoga. Anteriormente, vimos Karma Yoga como uma forma de disciplina espiritual, depois Upasana Yoga e depois Jnana Yoga. Destas três disciplinas espirituais, o livro Tattva Bodha concentra-se em Jnana Yoga, também conhecido como autoinvestigação. Ao contrário da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um livro-texto completo e abrangente, pois trata de Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, e portanto é completo. Enquanto Tattva Bodha não trata de Karma Yoga e Upasana Yoga, ele se concentra em Jnana Yoga. Este livro é geralmente estudado porque apresenta o método de autoinvestigação de uma forma sistemática e compreensiva. Ambas são importantes. Em um método muito sistemático e compreensivo, apresenta a autoinvestigação, que leva ao autoconhecimento ou à autodescoberta. Portanto, a autoinvestigação, que leva à autodescoberta, é o tema do Tattva Bodha. E não só trata da autoinvestigação, como muitos outros livros espirituais, mas também introduz todos esses termos técnicos necessários para conduzir a autoinvestigação. Porque você sabe que qualquer ciência em particular tem seus próprios termos técnicos. Em sânscrito é chamado Paribhasha Shabdaha. Jargões. Em inglês dizemos jargões. Assim como existem termos técnicos na medicina, no direito, na ciência, na dança, na música, no cricket. Desta forma, você precisa de termos técnicos para qualquer ciência, incluindo a autoinvestigação, Jnana Yoga. E no Tattva Bodha, todos esses termos técnicos são apresentados de forma muito sistemática e compreensível. E cada um também é lindamente definido. Assim, o Tattva Bodha serve a dois propósitos. Um deles é fornecer um método de investigação que conduz ao conhecimento. E, em segundo lugar, introduzir termos técnicos ou terminologias. E não me proponho a fazer todo o texto linha por linha. Como disse, quero resumir o texto e apresentar todos os tópicos importantes contidos no texto, para que você se familiarize. E o mais importante, para que você se familiarize com os termos técnicos, de modo que se você estudar qualquer livro escritural, você será capaz de entender melhor. Este livro, Tattva Bodha, foi escrito por Shankaracharya, e algumas pessoas dizem que foi escrito pelo próprio Adi Shankaracharya. E há outras pessoas que dizem que não é Adi Shankaracharya, mas um dos Shankaracharyas vindo do Parampara. Porque em nossa tradição,
Qualquer Shankaracharya vindo nesse Parampará também é chamado de Shankaracharya. Mas não nos importamos se é Adi Shankaracharya ou um Shankaracharya posterior. Ele foi escrito por um grande Acharya. Este é um pequeno livro em forma de prosa. Alguns textos das escrituras estão em forma métrica, poesia, como a Bhagavad Gita. Ela pode ser cantada. Mas Tattva Bodha está em forma de prosa, exceto no início e no fim. Ele começa com um verso que é oração, e também termina com outro verso, que tem a forma de dar o benefício deste estudo. Portanto, exceto a primeira e a última parte, todo o texto está em forma de prosa. E agora que sabemos tudo sobre o Tattva Bodha, entraremos no primeiro tópico do Tattva Bodha. O texto começa com as qualificações exigidas para a autoinvestigação. Quais são as qualificações preparatórias ou disciplinas preparatórias exigidas para a autoinvestigação? Este é o primeiro tópico. E isso também você deve entender bem, porque o estudo de qualquer ciência pressupõe a qualificação adequada. Então, se você quiser fazer pós-graduação, você precisa ser graduado. Se você quiser fazer uma tese de doutorado, é preciso ter pós-graduação. E em algumas instituições é preciso passar por vestibular também. Até nos esportes temos rodadas qualificatórias. Resumindo, sem a qualificação adequada, você não pode entrar em nenhuma área. Isso também se aplica à autoinvestigação. E esta qualificação é apresentada como Sadhana Chatushthayan. Chatushthayan significa quádruplo. Sadhanam significa qualificação. Disciplinas preparatórias. Portanto, Sadhana Chatushthayan significa qualificações quádruplas ou disciplinas preparatórias quádruplas. Agora, vamos lidar com este tópico. O tópico de hoje é Sadhana Chatushthayan. As 4 qualificações mencionadas são: primeiro, falarei a vocês em sânscrito e depois a versão em inglês. A primeira é Viveka, segunda, Vairagyan, terceira, Mumukshutvan e quarta, Shatka Sampati. Vivekaha, Vairagyan, Mumukshutvan e Shatka Sampati. Em inglês, Viveka pode ser traduzido como discriminação. Vairagyan pode ser traduzido como desapego. Mumukshutvan pode ser traduzido como desejo. E Shatka Sampati pode ser traduzido como disciplina. Os 4 começam com a letra D, então é mais fácil lembrar. 4 Ds é Sadhana Chatushthayan. Agora entenderemos cada um claramente. A primeira é discriminação. Aqui usamos a palavra discriminação não num sentido negativo, porque geralmente nos jornais estamos habituados à palavra discriminação. Discriminação racial na Inglaterra, na América. Discriminação de gênero em todo o mundo. As mulheres estão lutando. Discriminação de castas. Portanto, ali a palavra discriminação é usada para significar parcialidade, favoritismo, etc. Mas no jargão escritural, a palavra discriminação não está no sentido negativo. Aqui significa o sentido de julgamento. Julgamento correto, compreensão, discernimento. Isso é chamado de discriminação. Agora a questão é discriminação ou separação entre o que e o que? Porque a discriminação envolve sempre 2. Então, quais são os 2 mantidos em mente? Tattva Bodha define Nitya Anitya Vastu Viveka. Compreensão do que é Anityan, ou impermanente, e compreensão do que é Nityan, permanente. Portanto, a diferenciação do impermanente
e permanente, e a diferenciação do eterno e efêmero são chamadas viveka. Como devemos entender isso? Se você olhar para o universo, descobriremos o fato de que todo o mundo, ou a criação, existe dentro do espaço e do tempo. O universo inteiro existe dentro do campo do tempo e do espaço. E então nenhum objeto da criação está além do tempo e do espaço. E portanto tudo está sujeito ao ataque do tempo. Kalaha, Kredatri, Gachatri, Ayuhu. E o que você quer dizer com ataque do tempo? Todo objeto é atacado pelo tempo significa que todo objeto está sujeito ao nascimento e, consequentemente, sujeito à morte. E como não experimentamos nada que esteja além do tempo, posso dizer que toda a criação é de natureza impermanente, efêmera ou perecível. Então, perecibilidade, fragilidade é a natureza intrínseca de toda a criação, consistindo de coisas, consistindo de seres e consistindo de situações e também relacionamentos. Não existe um objeto permanente, não existe uma pessoa permanente e não existe uma situação permanente. E acima de tudo, não existe um relacionamento permanente. E como o mundo inteiro é perecível, ele nunca poderá me dar segurança ou apoio duradouro. Nada no mundo, ou o mundo inteiro, pode me dar segurança ou apoio duradouro. Então, se eu esperar segurança ou apoio duradouro do mundo, minhas expectativas não serão satisfeitas. O resultado será a decepção. E, portanto, o julgamento correto é: nunca dependa do mundo. Nunca confie no mundo para obter segurança e apoio duradouros. O mundo não pode dar isso. Resumindo, Anitya Vastu não pode dar. Isso não significa que o mundo seja inútil. Isso não significa que o mundo deva ser rejeitado. Nós não dizemos isso. O mundo pode oferecer muitas coisas. E certamente você pode usar o mundo para muitas coisas. O mundo pode lhe proporcionar entretenimento, por exemplo, com música. Ele pode lhe dar entretenimento, pode lhe dar educação, pode lhe dar oportunidade de serviço, pode lhe dar oportunidade de crescimento, pode dar todas essas coisas. Para isso, o mundo é muito útil. Entretenimento, educação, oportunidade de serviço, oportunidade de crescimento. Para todas essas coisas, o mundo é muito, muito útil. Mas quando se trata de segurança e apoio duradouros, apoiar-se no mundo é arriscado. É por isso que dou o exemplo, vocês devem se lembrar, da cadeira de papelão. Então você tem uma linda cadeira feita de papelão, bem desenhada, bem decorada, tão linda. Você pode usá-la em sua vitrine ou em qualquer outro lugar. Você pode fazer tudo isso com ela, exceto uma coisa. E o que é isso? Não sente nela. Fora isso, você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa destruir. Coloque-a em uso apropriado. Então a primeira sabedoria é: o mundo inteiro é como uma cadeira de papelão. Não se apoie nela. Use-a, mas não se apoie nela. Essa sabedoria diz respeito a Anitya Vastu. E se eu quiser me apoiar em algo, se eu quiser apoio e segurança duradouros, devo me voltar para Nitya Vastu e apenas Nitya Vastu. E esse Nitya Vastu significa coisa permanente, uma coisa eterna. Na linguagem do Tattva Bodha é chamado Brahman. Na linguagem religiosa ou na linguagem purânica, chama-se Deus. Portanto, a primeira lição é que só Deus pode dar segurança e apoio permanentes. O mundo pode oferecer entretenimento, educação,
e oportunidades. Essa compreensão é chamada Nitya Anitya Vastu Viveka. E então a segunda qualificação é chamada Vairagyan. Vairagyan significa o quê? Desapego, desapaixonamento. E o que você quer dizer com paixão? Paixão é apegar-se ao mundo em busca de segurança e apoio. Apoiar-se ao mundo em busca de segurança e apoio. Um apoio psicológico no mundo em busca de segurança. Isso é chamado de paixão. Usar o mundo para entretenimento não é paixão. Usar o mundo para educação não é paixão. Usar o mundo para servir não é paixão. Mas inclinar-se no mundo em busca de segurança e apoio, especialmente apoio psicológico, é chamado de paixão. E ter entendido que não se pode confiar no mundo para segurança e apoio, retirar-se gradualmente deste mundo, ou parar de depender do mundo em busca de segurança e apoio, é chamado de desapego. Não é fugir do mundo, não é rejeitar o mundo. Mas psicologicamente, quando preciso de segurança e apoio, eu mudo de canal. Eu tenho 2 canais, o canal do mundo e o canal de Deus. Entretenimento, educação, eu uso este canal. Para segurança e suporte, mudo de canal. Essa mudança de canal quando preciso de segurança e apoio é chamada de desapego. Um afastamento do mundo. E nasce do quê? Da discriminação. Nasceu da compreensão. É como ter 2 cadeiras. Uma delas é feita de madeira, bem forte, porque a pessoa pesa 95 quilos. Então até uma de plástico seria duvidosa. Portanto, uma é feita de madeira e a outra cadeira é feita de papelão. Use uma para decoração e a outra para sentar. Portanto, entre aspas, use o mundo e use Deus apropriadamente. Isso é desapego. E então, a terceira qualificação é chamada de desejo, mumukshutvam. Desejo de quê? Mumukshutvam significa desejo de liberdade. Liberdade de quê? Liberdade dos problemas causados pela dependência do mundo. Essa dependência do mundo é uma inclinação a Anitya Vastu. A dependência do mundo causa muitos problemas psicológicos. O primeiro problema psicológico é a insegurança, porque tenho medo de que tudo que eu dependo vá embora, principalmente se envolver pessoas. Uma preocupação constante de rejeição. Então, as pessoas que gostam de mim continuarão a gostar de mim para sempre? É duvidoso. E será que meu casamento foi por amor? Porque você nunca tem certeza se o amor continuará. E se o casamento foi baseado em um amor flutuante, que tipo de futuro teremos? Você pode imaginar. E, portanto, insegurança em relação à família, e insegurança em relação a todo o resto. O problema básico é a insegurança. Preocupação, medo, frustração, decepção, raiva, ódio. De fato, todos os problemas psicológicos são causados por depender do que não é confiável, por confiar no que não é confiável. Não é um erro de Anitya Vastu. É um erro meu esperar a permanência do impermanente. A expectativa errada é o problema, esperando permanência do impermanente. E os problemas causados por tais expectativas erradas e dependências erradas são chamados de samsara. Problemas causados por expectativas erradas, dependências erradas, são chamados de samsara. O mukshutvam significa o forte desejo de se libertar deste samsara. E se esse desejo não existir, a pessoa viajará de uma coisa impermanente para outra coisa impermanente, novamente se enganando, se frustrando, e disso para outra coisa impermanente.
ela estará apenas indo para Kriti Maho Dadhau Patanakaranam Phalam Ashasvatam Gati Nirodhakam. E aqui a pessoa quer sair dessa bagunça. Isso se chama desejo de liberdade, mumukshutvam em sânscrito. E então a quarta qualificação é chamada de disciplina. Em sânscrito, shatka sampathihi. Shatka significa em 6 partes. Portanto, shatka sampathihi significa disciplina interna de 6 partes. Disciplina pessoal, autogestão, antes de tentar administrar os outros. A família, a empresa, a nação, tudo depois. Autogestão. E as 6 disciplinas enumeradas são Shama, a primeira. Shamaha significa tranquilidade e domínio da mente. Tranquilidade e domínio da mente é a primeira disciplina interna. Controle da mente, em linguagem simples. E a segunda é Dhammaha. É a tranquilidade e o domínio dos órgãos sensoriais. Disciplina sensorial, ou controle dos sentidos. A terceira é chamada Uparamaha, que significa a redução das atividades extroversoras, para que assim se obtenha algum tempo de qualidade para a autoinvestigação. Porque precisamos de tempo. E que tipo de tempo? Tempo de qualidade. Por tempo de qualidade, eu quero dizer que você não fica olhando para o relógio preocupado. Já é 8 horas, 9, tenho que sair. Você não mantém uma perna do lado de fora enquanto está ouvindo o Vedanta. Relaxe. É uma busca sem estresse. Então, Uparamaha significa encontrar tempo de qualidade, ou reduzir as atividades extroversoras. Essa retirada é chamada Uparamaha. E a quarta é chamada Tithiksha. Tithiksha significa resistência mental. Resistência para suportar todas as formas de desafios da vida. Para enfrentar todos os tipos de experiências da vida. Imunidade psicológica em altos e baixos. Isso é chamado de Tithiksha. Tolerância, força interior, etc. Tithiksha é uma palavra importante, que tem vários tons de significados. E você pode pegar um significado neste contexto. Força interior. Então a quinta é chamada Shraddha. Shraddha significa fé nas escrituras e também no Guru, no Acharya que ajuda no estudo das escrituras. E por fé, o que queremos dizer não é uma fé cega, mas uma mente aberta, até que eu possa entender as coisas claramente. Portanto, uma abordagem não crítica. Uma abordagem não crítica e de mente aberta, dando o benefício da dúvida ao professor ou às escrituras, até que eu entenda. Essa humildade, Shraddha, envolve liberdade da arrogância intelectual. A arrogância intelectual é um grande obstáculo para o estudo das escrituras. E a liberdade da arrogância intelectual é Shraddha. E finalmente, Samadhanam. Samadhanam significa capacidade de concentração. A capacidade de focar no objetivo que eu assumi. Se for ouvir uma classe, minha mente deve estar focada nisso, pelo menos por 1 hora. Então você pode dizer concentração, ou você pode dizer foco. Essas são as 6 disciplinas. E as 6 disciplinas juntas formam uma qualificação. E essas 4 qualificações juntas são chamadas de Sadhana Chatushtayam. E este é o pré-requisito para a autoinvestigação. E o Tattva Bodha começa com esta afirmação. Sadhana Chatushtaya Sampanna Adhikarinam. Aquele que tem esses 4
Pelo menos 10%, 15%. Não precisa ser 100%. Pelo menos alguma quantidade de sadhana chatushtayan. Aquele que tem é chamado adhikari. E somente ele ou ela pode se beneficiar plenamente da autoinvestigação. Para outros parecerá irrelevante, parecerá uma perda de tempo, ou será apenas um exercício acadêmico. Portanto, isso é necessário. Agora, o autor deste texto aponta que sadhana chatushtayan é necessário, mas ele não diz como adquiri-los. É por isso que eu disse que ele considera muitas coisas como garantidas. Porque, naturalmente, se ele disser que as 4 qualificações são necessárias, eu olharei para dentro de mim mesmo e vou descobrir se sou um anadhikari. E o que devo fazer para me tornar um adhikari? E para isso, temos que encontrar nossa resposta. E os métodos são os seguintes. As 3 primeiras qualificações, discriminação, desapego e desejo, essas 3 são adquiridas e nutridas pela disciplina de Karma Yoga. Karma Yoga é a disciplina mais importante destinada à aquisição das 3 primeiras qualificações. E você não deveria me perguntar o que é Karma Yoga. E foi por essa razão que em minhas classes anteriores eu cuidei disso, para que eu possa dizer Karma Yoga com alegria, esperando que suas sobrancelhas não se levantem. Depois vem a 4ª qualificação, chamada Samadhi Shatka Sampati. A 4ª qualificação é adquirida através de Upasana Yoga. Então, Karma Yoga e Upasana Yoga juntos darão Sadhana Chatushtaya Sampati, que é a preparação para Jnana Yoga. Então, agora você é capaz de ter uma visão mais ampla? Karma Yoga e Upasana Yoga o tornarão apto para Jnana Yoga. Então, Karma Yoga e Upasana Yoga proporcionam Jnana Yogyatha, não Jnanam. Karma Yoga e Upasana Yoga proporcionam Jnana Yogyatha. E Jnana Yoga lhe dá Jnanam. Então, os 2 primeiros lhe dão Jnana Yogyatha. E o terceiro lhe dá Jnanam. E Jnanam lhe dá Moksha. Então, toda a nossa disciplina espiritual pode ser dividida em 2 estágios. O primeiro estágio é Jnana Yogyatha Prapti. O primeiro estágio é a aquisição de Jnana Yogyatha. E esta é a primeira disciplina que envolve a busca de Karma e Upasana. E o estágio final da vida é a aquisição de Jnanam, Jnana Prapti. E nas escrituras, o primeiro estágio de Jnana Yogyatha Prapti é discutido na primeira parte das escrituras. Veda Purva trata de Jnana Yogyatha Prapti. Através do quê? Karma e Upasana. Veda Purva, a primeira parte dos Vedas, trata de Jnana Yogyatha Prapti, através de Karma e Upasana. Portanto, esta porção é chamada de Veda Purva, ou Karma Kanda, também chamada de porção religiosa. Então, toda a porção religiosa das Escrituras, toda a porção inicial das Escrituras, conhecida como Veda Purva, trata de Jnana Yogyatha Prapti, através de Karma e Upasana. Enquanto que a última porção, conhecida como Veda Anta, trata de Jnana Prapti, a obtenção de Jnanam, através de Jnana Yoga. E esta não é uma porção religiosa. Esta é a parte filosófica das Escrituras. Assim, nossas Escrituras têm uma porção religiosa que trata da vida religiosa para Jnana Yogyatha e uma porção filosófica, vida filosófica, que se destina a Jnana Prapti.
Veda Purva e Veda Anta. Vedanta também é conhecido como Upanishad, porque Vedanta põe fim a todos os problemas nascidos de expectativas erradas. Upanishad significa destruidor dos problemas causados pela dependência. E, portanto, Vedanta, ou Upanishad, é a porção filosófica dos Vedas. E Veda Purva é a porção religiosa. Todas essas coisas juntas me dão Jnana Yogyatha e Jnanan. E, finalmente, eu gostaria de discutir mais um tópico como parte disso. Eu disse que Karma Yoga dá as 3 primeiras qualificações, e Upasana Yoga dá a última qualificação. As 3 primeiras são discriminação, desapego e desejo, e a última é a disciplina. Além de Karma Yoga e Upasana, mais um exercício está incluído para adquirir Sadhana Chatushtaya Sampatti. Karma Yoga e Upasana Yoga não são suficientes. Mais um é importante. E o que é isso? Uma vida ética, na qual uma pessoa segue valores morais. Uma vida de valores morais é extremamente importante para cultivar Sadhana Chatushtayam. Mero Karma Yoga e Upasana Yoga não são suficientes. Moralidade e valores éticos também são importantes. E quais são os valores éticos? Há muitos valores éticos destacados ao longo das escrituras. Deles, 10 valores são importantes, que eu chamo de os 10 mandamentos do hinduísmo. Existem 10 mandamentos no cristianismo. Nós temos nossos próprios 10 mandamentos, que são considerados primários, e sem eles, Sadhana Chatushtayam é impossível. E sem Sadhana Chatushtayam, Jnana Yoga é impossível. E sem Jnana Yoga, Jnanan é impossível. E sem Jnanan, Moksha é impossível. E sem Moksha, liberdade não podemos ter. E se não temos liberdade, seremos escravos psicológicos da preocupação, tensão, do medo. Eu vou mencionar apenas brevemente esses 10 valores. Em algum outro contexto irei elaborar. Na verdade, acho que ano passado dei uma palestra sobre os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é composto por 5 valores, em que você evita 5 coisas. E quais são as 5 coisas a serem evitadas? A primeira é chamada Himsa Varjanan. Himsa Varjanan. Varjanan significa evitação. Himsa significa violência. Evitar todas as formas de violência. Violência física, verbal e até mental. E se você pensa que a violência tem 2 naturezas, uma é a violência evitável e a outra a violência inevitável. Então as escrituras dizem: evite a violência evitável e faça prayashchitam para a violência inevitável. E prayashchitam é sempre Pancha Mahayagna. Não me pergunte o que é Pancha Mahayagna. Então, evite a violência evitável e faça prayasthita para a violência inevitável. Este é o primeiro valor, Himsa Varjanan. Em palavras simples, ahimsa. E a segunda coisa a ser evitada é asatya Varjanan. Evitar mentir. Amrita Varjanan. A falsidade. Então, nunca minta. Evite mentir. E aqui também, se você dividir a mentira em 2, os Shastras dirão: evite todas as mentiras evitáveis. E a lista deve aumentar. E para todas as mentiras inevitáveis, você deve fazer prayasthita,
que é novamente Pancha Mahayagna. O Shastra diz Pancha Suna Grihatya Pancha Yagnena Nishyate. Suna significa mal inevitável, o mal necessário. Isso é chamado Suna. E um chefe de família enfrentará muitos desses problemas. E para ele, Prayasthita é apresentado. E a próxima é Stheya Varjanan. Stheya Varjanan. Em linguagem simples é Astheyan, o que significa evitar roubar. Significa que você não precisa roubar. Qualquer posse ilegítima é considerada roubo. Ou qualquer benefício que eu adquira através de um negócio ilegítimo é considerado roubo. Qualquer posse ilegítima ou qualquer benefício que eu adquira através de um negócio ilegítimo é considerado roubo. Evitar isso. E em seguida, a quarta, Maithuna Varjanan. Maithuna Varjanan. Maithuna significa relações sexuais inadequadas. Relacionamento sexual impróprio, quer seja em pensamento, palavra ou ação, é chamado Maithunan. E Varjanan significa evitação. Então, evitar relacionamentos inadequados. Este é o quarto Varjanan. E a quinta é Parigraha Varjanan. Evitar posses excessivas, acumular. Para colocar em linguagem positiva, uma vida simples. Na medida do possível, vida simples. Se tiver mais, compartilhar com os outros. Estas são as 5 coisas a serem evitadas. Hinsa Varjanan, Asatya Varjanan, Stheya Varjanan, Maithuna Varjanan, Parigraha Varjanan. E depois, temos 5 coisas positivas para serem seguidas. Número 1. Shauchan. Shauchan significa pureza. Pureza por fora e pureza por dentro. Por dentro em termos de pensamentos. Isso é chamado Shauchan, pureza. Número 2. Santosha. Um contentamento positivo com tudo aquilo que eu adquiro através de métodos legítimos. Contentamento positivo, não neutralidade. Ok, estou feliz. Yalabhasya nidya karmo pathan vithan thena vinodhaya chithan. É chamado santosha, contentamento. Número 3, tapaha. Também chamado tapas. Tapas significa qualquer autonegação, praticada para o domínio sobre os próprios instrumentos. Autonegação como jejum, mauna, etc. Qualquer voto feito, no qual eu me nego certos confortos para o autodomínio. Tapas é austeridade ou autonegação. Esse é o terceiro. O quarto é Swadhyaya, o estudo das escrituras. Esse é um valor cuja importância não é muito compreendida. O estudo das escrituras é uma disciplina ou valor muito importante, chamado Swadhyaya. E finalmente, o quinto, Ishvara Pranidhanam. Ishvara Pranidhanam significa rendição ao Senhor, pela qual eu aceito cada experiência como um karma phalan, que vem como um presente de Deus. Sem resistência, aceitar cada experiência e não permitir que a experiência gere emoções negativas. E essa aceitação é chamada de rendição a Deus. Esses são os 5 positivos.
Os primeiros 5 são chamados de Yamaha, e os 5 segundos são chamados de Niyamaha. Yamaha mais Niyamaha são os 10 mandamentos, que são a vida moral, ou vida ética. Karma Yoga mais Upasana Yoga mais vida ética darão Sadhana Chatushtayam. E se tivermos isso, estamos prontos para entrar no texto Tattva Bodha. Eu presumo que todos vocês tenham Sadhana Chatushtayam. Então entraremos no texto na próxima classe. Hari Om. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti